Olá, tudo bem com vocês? E vamos para a nossa 10ª e última aula. A morte conecta a vida. O que a finitude nos ensina sobre viver? Chegamos à última aula dessa jornada e talvez você tenha percebido algo curioso ao longo do caminho. Nós começamos falando sobre a morte, mas na verdade passamos quase todo o tempo falando sobre a vida. Falamos sobre perdas, sobre luto, sobre despedidas, sobre arrependimentos, sobre significado, espiritualidade, amor, relacionamentos. Isso aconteceu porque a tanatologia possui um paradoxo muito interessante. Quanto mais profundamente compreendemos a morte, mais profundamente compreendemos a vida. Talvez essa seja a maior lição de todo esse curso. Antes de continuarmos, gostaria de compartilhar uma última reflexão. Depois de tudo que estudamos até aqui, talvez possamos compreender algo importante. O objetivo da tanatologia nunca foi nos ensinar a morrer. Seu verdadeiro objetivo é nos ensinar a viver com consciência, com presença, com propósito, com gratidão. E como cristã, acredito que a vida encontra seu significado mais profundo quando compreendemos que ela é um presente de Deus e que cada dia possui um valor que muitas vezes só percebemos quando pensamos em sua finitude. Ao longo dessas aulas, falamos sobre a morte, mas a morte nunca foi o centro da conversa. O centro sempre foi o ser humano, sua dor, seu amor, sua capacidade de recomeçar, sua busca por significado, e talvez seja justamente isso que torna a tanatologia tão importante. Ela nos obriga a olhar para aquilo que normalmente evitamos, porque aquilo que evitamos frequentemente controla nossas decisões sem que percebamos. Quando evitamos pensar na morte, muitas vezes evitamos pensar na vida. Vivemos no automático, corremos de um compromisso para outro, acumulamos tarefas, acumulamos preocupações, acumulamos metas e esquecemos de fazer uma pergunta fundamental: estou realmente vivendo ou estou apenas existindo? Essa é uma pergunta desconfortável, mas necessária, porque muitas pessoas chegam ao final da vida descobrindo que passaram décadas ocupadas, mas não necessariamente presentes, produtivas, não necessariamente felizes, bem-sucedidas, porque muitas pessoas chegam ao final da vida descobrindo que passaram décadas ocupadas, mas não necessariamente presentes, produtivas, mas não necessariamente felizes, bem-sucedidas, mas não necessariamente realizadas. Uma das maiores lições da finitude é que o tempo possui valor justamente porque é limitado. Imagine por um instante que você tivesse tempo infinito. Provavelmente adiaria tudo. Adiaria sonhos, adiaria os pedidos de perdão, adiaria os abraços, adiaria as mudanças, mas a vida não funciona assim. O tempo é limitado e é exatamente isso que dá valor a cada dia, a cada encontro, a cada oportunidade, a cada relacionamento. Talvez seja por isso que tantas pessoas, ao se aproximarem do fim da vida, passem a enxergar com clareza aquilo que antes parecia invisível. Percebem que o amor importa, percebem que a presença importa, que os relacionamentos importam, que os momentos simples importam
e que a vida nunca esteve apenas nas grandes conquistas. Ela sempre esteve escondida nos detalhes, nos cafés compartilhados, nas conversas demoradas, nos abraços, nas reconciliações, nas memórias construídas ao longo do caminho. Existe algo que aprendi ouvindo histórias de luto, despedida e superação. As pessoas raramente se arrependem do amor que ofereceram, mas frequentemente se arrependem do amor que deixaram de oferecer. Arrependem-se das palavras que não disseram, dos perdões que não concederam, dos sonhos que nunca tentaram realizar, das pessoas que deixaram para depois, talvez porque no final das contas o amor seja a única coisa que realmente atravessa o tempo. Outra lição importante é que sofrer faz parte da vida. Vivemos em uma cultura que busca eliminar qualquer forma de desconforto, mas a dor possui uma função. Ela nos mostra aquilo que tem valor. Ninguém sofre profundamente por aquilo que nunca amou. O sofrimento existe porque o amor existiu primeiro. Por isso, não devemos enxergar as nossas cicatrizes apenas como sinais de dor. Elas também são testemunhas das histórias que vivemos, dos vínculos que construímos, das pessoas que marcaram nossa existência. Ao longo desse curso, também aprendemos que a vida é feita de despedidas, algumas pequenas, outras enormes. Despedimos-nos da infância, da juventude, de versões antigas de nós mesmos, de sonhos, de lugares, de pessoas, mas aprendemos também que todo fim carrega a possibilidade de um novo começo. E talvez seja isso que tantas pessoas descobrem depois dos períodos mais difíceis da vida, que existe vida depois da perda, que existe amor depois da dor, que existe significado depois do sofrimento, que existe esperança depois da escuridão. E isso não significa esquecer, não significa apagar o passado, significa integrar a nossa experiência, a nossa história e continuar caminhando. Gostaria agora de fazer algumas perguntas, não para que você me responda, mas para que responda a si mesmo. Se sua vida terminasse daqui a 1 ano, o que você mudaria? Quem você procuraria? Que conversas precisaria ter? Que perdões precisaria conceder? Que sonhos deixaria de adiar? O que realmente importa para você? Agora, permita-me fazer uma pergunta ainda mais importante. O que impede você de começar hoje? Porque a maior armadilha da vida talvez seja acreditar que sempre haverá mais tempo, mais uma semana, mais um mês, mais um ano, mais uma oportunidade, mas ninguém recebe essa garantia. Tudo o que realmente possuímos é o presente. Esse dia, esse momento, esta oportunidade. Talvez seja exatamente isso que o Salmo 90 nos ensina quando diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Contar os dias não significa viver com medo da morte. Significa viver com consciência da vida. Significa compreender que cada dia possui valor, que cada encontro possui valor, que cada escolha possui valor e que a forma como utilizamos o nosso tempo constrói a história que deixaremos para trás. E gostaria de terminar essa aula com uma última reflexão final. A morte não é o oposto da vida. A morte faz parte da vida. Ela é o lembrete constante de que o tempo é precioso, de que o amor deve ser demonstrado,
de que os relacionamentos devem ser cultivados, de que os sonhos não devem ser adiados indefinidamente, de que a gratidão não deve esperar, de que o perdão não deve esperar, de que a vida não deve esperar. Talvez a maior lição da tanatologia seja esta: quem aprende a olhar para a morte passa a enxergar a vida com outros olhos, olhos mais atentos, mais conscientes, mais gratos, mais humanos e, acima de tudo, mais presentes. Gostaria de encerrar com as palavras de Jesus em João 14, 1:3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Vou preparar-vos lugar. Para mim, essa é uma das mais belas mensagens de esperança das Escrituras, porque nos lembra que a morte não é apenas um fim. Ela também aponta para uma promessa que sustenta a esperança de milhões de pessoas ao redor do mundo. Muito obrigada por ter caminhado comigo ao longo dessa jornada. Espero que esse curso tenha ajudado você a compreender melhor a morte. Mas, acima de tudo, espero que tenha ajudado você a viver melhor, porque esse sempre foi o objetivo. Até breve e que Deus abençoe a nossa caminhada. Um beijo e até o próximo curso.